Bom dia, irmãos, paz seja com todos, amém? Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo com esse vídeo lhe encontro em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Conforme nós combinamos no início do ano, Deus colocou no meu coração e eu compartilhei isso com vocês, que nós iríamos ler a Bíblia, né, diariamente. Você de sua casa, eu da minha casa. E todo sábado eu iria repassar para vocês esses livros, né? Sábado, dia 1º, eu passei do dia 1º até o dia 8. E nós estamos lendo um livro do Novo Testamento, do Velho Testamento e um livro do Novo Testamento. Então, essa semana foi o início de Gênesis e Mateus, né? Nós vamos sempre estar lendo os dois para nós podermos aprender juntos. Eu fiz também um resumozinho para a gente poder entender o que foi que aconteceu durante a semana. Né? Claro, vai ser uma coisa muito rápida. Eu gostaria de discorrer muito mais, só que não tenho condições por conta do tempo. Mas vai ser muito rapidamente para a gente aprender. Mas se você tiver alguma dúvida, me procure, seja no YouTube, no Instagram, no Face, no Zap, me procure. E aquilo que eu não souber, porque eu não sei tudo, nós iremos aprender juntos. Amém? Passei uma semana muito difícil com essa virose, mas ainda assim li a palavra. A palavra me sustentou. Teve dia que eu não consegui ler naquele dia, porque realmente o corpo estava fraco. Desculpa. Mas no outro dia eu me mantive firme. E isso é que é o bom, é se manter firme na presença do Senhor. Vamos lá? Gênesis. Nós falamos de Gênesis no Velho Testamento. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? O autor, Moisés, e o contexto que é o começo de tudo. É o princípio de tudo, o princípio de cada um de nós, a criação de tudo na vida, né? E nós podemos ver que tudo começou com a palavra proferida pelo próprio Deus. E aí eu abro um parêntese para falar como a palavra proferida é importante. E talvez você diga, mas foi a de Deus. Sim, mas a palavra do Senhor diz que na nossa língua, na nossa boca, nós temos o poder de bênção e maldição. Então nós podemos abençoar. Então por isso a importância de nós proferirmos palavra de bênção. Então, assim como Deus criou, e se você for ver aqui em Gênesis 1, né, tudo assim, versículo 3, disse Deus, haja luz, versículo 6, disse Deus, versículo 9, disse Deus, tudo e disse Deus, todas as coisas foram criadas a partir da palavra proferida pelo próprio Deus. E todas as coisas podem ser criadas a partir da nossa palavra. Então, eu venho lhe dizer, profetize sobre a sua vida bênçãos, profetize sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor, bênçãos sem medidas. Não deixe de profetizar, mesmo que você ainda não esteja vendo, mas creia e continue perseverando, profetizando bênçãos sem medidas sobre a tua vida e a vida de quem está ao teu redor. Veja uma coisa que me chamou a atenção no versículo 27, que diz que Deus criou, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, e se nós somos a imagem e semelhança dele, nós temos poder nele, então por isso nós podemos profetizar. E ele continua dizendo, Deus os abençoou no versículo 28 e lhes diz, sejam férteis e multipliquem-se. Ele não estava aqui dizendo somente para ter filhos, também, mas ele quer que nós sejamos frutíferos em todas as áreas da nossa vida. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós podemos sim declarar bênção, nós podemos sim declarar prosperidade, podemos sim declarar cura, podemos sim declarar paz, alegria. Nós devemos profetizar coisas boas e acreditar e esperar que o melhor de Deus sempre estará por vir em nossas vidas. Amém? Continuando, Gênesis 2, ele fala da origem da humanidade. Né? Gênesis 3 fala sobre a queda de Adão e Eva, né, por comerem do fruto proibido. E aí também eu abro um parêntese para falar sobre a desobediência. A desobediência deles gerou sérias, severas e tristes consequências. Eles foram expulsos do paraíso, eles perderam aquela comunhão que eles tinham com Deus. E eu quero lhe dizer que nós pecamos, claro, porque a nossa natureza é pecaminosa. A natureza humana é pecaminosa, mas nós temos que nos arrepender e tentar o tempo todo nos voltar para Deus. Sabe, irmãos, o tempo todo. E isso a gente pode ver em Gênesis 4, que fala do assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. Caim teve inveja de Abel e matou o seu irmão. E
nós podemos aprender aí que o pecado sempre estará nos rondando, mas nós temos que dominá-lo. E aí você me pergunte, como, pastora? Através do jejum, da oração, da palavra, da comunhão com Deus. O diabo anda ao nosso derredor, irmãos, tentando nos tragar, mas glória a Deus que os anjos do Senhor e o próprio Deus estão ao nosso redor, nos livrando. E cada vez que nós nos buscamos a Ele, Ele está atento, Ele se volta para cada um de nós. Gênesis 4 fala do nascimento de Sete e de como tudo começou ali mais uma vez. Gênesis 5 fala da descendência de Adão. Gênesis 6 fala da corrupção e da maldade da humanidade, que Deus percebeu que estava crescendo muito, gradativamente. E ele ia destruir a humanidade, só que ele achou graça em Noé. A palavra do Senhor diz que ele achou graça. Ele diz assim, um homem justo e íntegro, mesmo vivendo no meio da corrupção. Ele achou graça em Noé e falou com Noé para construir a arca e salvou Noé e sua família. E aí eu abro outro parêntese. Como será que você e eu, que nós estamos vivendo perante esse mundo tão corrupto, tão com esse caos que o nosso mundo está, será que nós estamos achando graça perante Deus? Fica uma pergunta para nós. Gênesis 7 fala sobre o dilúvio e a obediência de Noé. E entre Gênesis 6 e Gênesis 7, o que me chamou a atenção foi justamente, está em Gênesis 6, 22, onde diz assim, Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. Você entendeu, irmãos? Noé fez tudo. E no 7 fala de novo, no versículo 5. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Olha a obediência. Noé ganhou vida. Noé, sua família, os animais que Deus tinha ordenado, eles tiveram vida porque obedeceram à voz de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus veio para nos dar vida e vida e abundância. E nós teremos vida e abundância se obedecermos à palavra do Senhor. Gênesis 8 fala do fim do dilúvio, né, como ocorreu o fim de todas aquelas águas, né, que Deus colocou sobre a terra. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre Mateus. Em Gênesis, o que me chamou a atenção foi a obediência. Foi a obediência. A desobediência de um causou sérias consequências, a obediência do outro fez com que ele tivesse vida e vida em abundância. Mateus, nós lemos Mateus 1 até o Mateus 11. E eu estou aqui procurando uma frase que me chamou a atenção, que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, que foi o que mais me chamou a atenção em Mateus. Mas vamos lá. Mateus 1. Mateus, por que nós começamos por Mateus? Começamos por Mateus porque, assim como Gênesis, ele também é o início de tudo. É o primeiro livro do Novo Testamento. É o primeiro dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses 4 evangelhos, eles relatam o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo. Os milagres, né? O ministério dele, enfim. Os evangelhos são livros que nos trazem muitos ensinamentos. Toda a Bíblia nos traz. E o evangelho, eu sou apaixonada pelos evangelhos. Mateus 1 fala sobre a genealogia e o nascimento de Cristo. Mateus 2 já fala sobre a visita dos 3 reis magos, né? Quando Jesus ainda era bebê, a fuga para o Egito e a volta para Israel. Mateus 3 fala da pregação de João e o batismo de Jesus. Mateus 4 fala da tentação de Jesus, sim, porque até Jesus foi tentado pelo diabo. Fala do início do ministério de Jesus, dos primeiros discípulos, os ensinamentos e as curas, os milagres que ele operou. E aí, irmãos, o que me chamou a atenção, uma aplicação pessoal para as nossas vidas, é como eu falei, que até Jesus foi tentado. Eu quero lhe dizer que quando a tentação ou a provação vier, não se surpreenda. Porque se até Jesus foi tentado pelo diabo, se até Jesus passou por isso, por aflições, por provações, por tentações, por que nós, meros humanos, não iremos passar? Só que a palavra do Senhor diz que ele fala, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E quando ele diz isso, ele quer nos mostrar que nós também podemos vencer, porque a palavra do Senhor também nos diz que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Então,
Ele venceu através da liberação da palavra. Olha a importância de novo da palavra. Quando o diabo tentou ele, que dizia assim, eu vou te levar aqui e vou te dar tudo isso, aí ele diz, não, a palavra do Senhor me diz que eu devo servir somente ao meu Deus. Não, se você se jogar aqui, ele irá te pegar. Ele diz, a palavra do Senhor diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Aí a palavra do Senhor diz que não só de pão viverá o homem, quando o diabo ofereceu comida a ele. Então, assim, através da palavra, através da liberação da palavra. Mas para liberarmos a palavra, nós temos que ter fé, nós temos que estudar a palavra. Foi o que eu falei, temos que ter comunhão com Deus. Estudar a palavra de Deus para podermos estar aptos a resistir e vencer as tentações que o inimigo irá continuar até a morte, nós morremos ou Cristo nos arrebatar, irmãos. Ele vai continuar tentando. O que nós temos que fazer é profetizar e crer no milagre de Deus. Mateus 5 fala sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, várias aplicações, vários ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia. Ele fala, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E ele diz mais ainda, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 13, 14 e 16. E para que a nossa luz brilhe, nós temos que estar meditando na palavra de Deus. Então medite, busque. Está vendo a importância de ler a palavra de Deus? Mateus 6 nos fala que nós devemos ajudar outras pessoas, mas sem fazer alarde disso. Nos ensina a oração do Pai Nosso, que é linda demais, né? Nos dá esse exemplo. E nos mostra que tem orações e petições que é somente nós e Deus. No secreto, irmãos. Somente no secreto. Que nós também devemos jejuar no secreto. Nos mostra que o melhor tesouro que podemos ter está lá no céu, onde a traça não come, a ferrugem não destrói, o ladrão não rouba. Nos mostra também que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, pois ele pertence a Deus. Mateus 6,33 nos diz isso, desculpa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Tudo que nós necessitamos, Deus tem para nos dar, então que nós venhamos a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar, o reino de Deus nas nossas vidas. Mateus 7 fala do julgamento ao próximo. Com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Ele nos mostra isso. E ele fala, isso me chama a atenção, Mateus 7, do 1 ao 6, que o diabo muitas vezes quer que nós estejamos sempre a julgar o próximo, pois assim nós estaremos prestando atenção à vida do outro, à vida alheia, e com isso esquecemos da nossa própria vida e de olhar para as nossas próprias vidas e corrigir as nossas falhas, as nossas muitas falhas, porque nós temos muitas falhas. Então que nós estejamos atentos, alertas a isso. Mateus 7 também nos fala que devemos persistir em oração, naquilo que nós desejamos. Não é insistir o tempo todo, Deus, eu quero isso, mas persistir, tá orando até conseguir, porque no tempo certo, que é o tempo de Deus, Ele irá nos liberar, se for para o nosso bem. Fala do cuidado com os falsos profetas, né? Todo mundo que deve estar colocando a mão na nossa cabeça, não é todo mundo que você deve contar a sua vida, não é para todo mundo que você deve estar se abrindo, não é todo mundo, a palavra do Senhor diz que nem todos que dirão Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Infelizmente, irmãos, tem lobos vestidos com peles de ovelhas. Fala também, nos mostra como é uma pessoa prudente e uma pessoa insensata, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha que é Jesus, podem vir os ventos, a tempestade, o que for, ele continua firme e forte. E aquele que constrói sua vida baseada no sei nem que, não tem como se manter firme e forte. Irmãos, pelo tempo, eu vou fazer o segundo vídeo para a gente poder continuar essa palavra. Não perca o segundo vídeo. Estou te aguardando, hein? Deus abençoe.